Xerox, a empresa que criou a interface gráfica e o mouse, e que Steve Jobs visitou antes de fazer o Macintosh. Dell, 17 anos, de software de chão de fábrica até o e-commerce global. E Philips Tazi, o sistema que sustenta 2.000 hospitais na América Latina, onde um bug trava o atendimento. 3 décadas de software em gigantes globais. Uma especialidade: qualidade e resiliência de software. O que uma carreira dessa pode nos ensinar sobre software que não pode falhar? O que eu preciso fazer para ser uma boa líder? Experiência. Você tá junto com o time, vocês descobrirem uma solução, você inovar. Horas de voo mesmo. Exatamente. Sobre mudança de cultura, indo para um modelo mais ágil. Qual foi a transformação que você teve que fazer? O maior desafio do ágil não é o processo. Porque o ágil, ele não é um processo, ele não é um desenho. Ele é um mindset. Qual era o seu papel especificamente no Tazi? Era gerente que a gente chama de verificação e validação. Ele é um software de gestão hospitalar, é um dos maiores softwares da América Latina. Então, qualidade em sistema de saúde é imprescindível. O que a gente fala, tudo que a gente faz afeta a vida de uma pessoa. O que eu vejo hoje nas profissões de tecnologia, né? Quando a pessoa entende o que ela faz, o impacto que ela causa na vida das pessoas, a pessoa se sente muito mais engajada, se sente muito mais motivada, vê o resultado do trabalho dela dentro de afetando a vida de alguém. Para responder essa e muitas outras perguntas, hoje temos a honra de receber Elisângela Paiva, referência nacional em qualidade de software. Eu sou o Milson. Eu sou o Vitor e você tá no Bugging Prod Podcast, um podcast sobre software de excelência na era em que o código se escreve sozinho. Então, Elisângela, um grande prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A ideia é que a gente passar por toda a sua carreira, conseguir compartilhar com a nossa audiência um pouco da tua experiência, que é uma experiência bastante longa e em empresas assim, muito legais. Acho que vai valer bastante a pena a gente até contextualizar. A Elisângela é uma profissional de qualidade e resiliência de software sênior. Ela atuou em empresas como Xerox, como Philips Tazi, como Dell. E hoje a gente tem o prazer de conhecer um pouco da trajetória dela. Queria começar, Elisângela, de trás para frente. Qual foi o último desafio que você atuou? Se você puder dar um pouco do contexto de negócios, qual o problema que esse software resolvia. E a partir disso a gente vai, enfim, caminhando até o início da sua trajetória. Tá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Meu último projeto foi o Tazi, né, da Philips. E o Tazi, para quem não conhece, ele é um software de gestão hospitalar. Certo. Ele é bastante complexo porque ele trata não só a parte clínica, mas também toda a parte administrativa, o back-office, o faturamento. Então, ele pega um hospital desde o momento que você entra, que você gera uma senha, até pagamento, estoque, farmácia, nutrição, tudo. Enfim, é muito completo. Tem mais de 600 funções o Tazi, né? Caramba. Então, é um dos maiores softwares da América Latina, né? Ele atua não só no Brasil, mas tem clientes no México, na Argentina, grandes hospitais estão fazendo lá também. Então, eu gostei, fui convidada a vir para a Philips, justamente porque eu já tinha trabalhado com alguns sistemas críticos na minha vida. Por exemplo, eu já trabalhei com embarcação de navio. Embarcação de navio. Eu trabalhei com a traca eletrônica, uns mais simples, fechamento financeiro e tal. Mas o Tazi é interessante porque ele toca a vida das pessoas. Então, quem nunca trabalhou com Tazi já esteve em algum momento na mão do Tazi, né? Seja passando por uma operadora de saúde, por um hospital, por um médico. Afeta mais de, se eu não me engano, acho que é 90 milhões de vidas, não sei, tem um número ali. Mas é bastante gente. Então, é um sistema, como a grande parte da minha trajetória foi qualidade, qualidade em sistema de saúde é imprescindível. Porque a gente fala, tudo que a gente faz afeta a vida de uma pessoa. Sim. Ou de uma pessoa, seja ela um paciente, seja ela um médico, ou seja ela uma pessoa administrativa, uma pessoa que está no operador de saúde, uma pessoa que está trabalhando no estoque. Então, mexe com muita coisa. Então, o sistema de saúde era uma coisa que eu ainda não tinha na minha carreira. E eu falei, acho que vai ser um desafio muito legal. Né? Então, eu fui convidada para vir e foi uma experiência incrível, assim, porque legal. Realmente foi muito legal
porque você vê o resultado direto do seu trabalho. E o que eu vejo hoje nas profissões de tecnologia, né, é quando a pessoa entende o que ela faz, o impacto que ela causa na vida das pessoas, a pessoa se sente muito mais engajada, se sente muito mais motivada, e ela vê o resultado do trabalho dela dentro de afetando a vida de alguém, né? Então isso é muito, muito bacana. E qual que é o seu papel, qual que era o seu papel especificamente no Tazi? Qual que era o objetivo principal? Eu era gerente que a gente chama de verificação e validação, que são 2 etapas. O Tazi, por ser um software médico, ele é regulado. Quando eu entrei, foi logo que eu entrei, a gente conseguiu a certificação da Anvisa. Então, ele é, se eu não me engano, eu acho que é o único do Brasil que é certificado pela Anvisa. Interessante. Mas ele tem várias certificações. Ele tem SBIS, ele tem a NOMS, conseguimos também agora a NOMS do México. Então, são várias certificações ISO, né? Então, ele é um software bastante regulado, né? Então, você tem que conciliar a qualidade com o regulatório, com a entrega, porque diferente de muitos sistemas, tudo tem que ser registrado como evidência. Certo. Porque segue normas regulamentadoras de várias agências. Tinha uma época também que o Tazi atuou um pouco na Europa, então ele teve certificação DECRA, que também é bastante exigente. Então, você trabalhar com software regulado é um outro mundo. E eu nunca tinha trabalhado com software assim, com exigências regulatórias tão fortes, né? Você tem que ter evidência de tudo, você tem que gravar tudo, tem que ficar tudo muito documentado, porque são vidas, né? Então, você tem que ser muito cuidadoso, e qualidade é fundamental, né? Se você não tem esse processo bem desenhado, bem regulado, bem testado, tanto as empresas como as pessoas podem sofrer muitas consequências. Sem dúvida. Imagino que os próprios reguladores, as próprias certificadoras têm os processos que você tem que seguir de qualidade para esse tipo de sistema, né? Isso. Tem até, dentro da empresa, tem um sistema que também fala-se qualidade, mas é qualidade regulatória, que é um grupo de pessoas que só trabalha realmente definindo processos que estão de acordo com as normas e tal, né? O pessoal de qualidade e regulatória. Então, a gente trabalha muito próximo deles, né? Porque o nosso processo, ele precisa estar vinculado, tem que estar atendendo o processo. Então, a gente tem que saber combinar qualidade com agilidade com regulamentação. Então, eu estou para escrever um post sobre isso, dando um spoiler, que é justamente, assim, como que hoje a gente trabalha, como que a gente põe isso tudo na mesma equação. Porque hoje as pessoas querem entregas cada vez mais rápidas, né? As empresas precisam entregar mais rápido, fala metodologia ágil, mas enfim, já teve muitas evoluções e você vê rapidez, mas com software médico, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, tem que ser, não que você vai deixar de ser ágil, mas tem que ser uma coisa muito bem estruturada, muito bem pensada. Quem nunca chegou no hospital e aí tá aguardando atendimento lá doente, de repente, que o sistema tá com uma indisponibilidade aqui, eu tô fora do ar, e bate aquele nervoso, porque, né, então imagina o desafio pensando no impacto que você trouxe. Né? Uma curiosidade aqui, você falou que o software tem mais de 600 funções, então eu imagino que garantir qualidade de um sistema com essas características seja super complicado. Até porque cada hospital é um bicho diferente. Sim. Né? Como que era a estrutura de qualidade na época que você entrou? Como que ela evoluiu? Onde que estava posicionada? E, enfim, como funcionava? São parâmetros? Como que funciona toda essa diversidade? Pois então, eu acho que eu acabei não falando, né? Mas eu entrei como verificação e validação. Então, são 2 processos diferentes. A verificação, ela garante que o sistema funciona. A validação garante que o sistema consegue ser, o médico ou um enfermeiro ou um especialista consegue usar o sistema. Então, são 2 coisas diferentes. O sistema pode estar funcional, operacional, mas ele pode não ser funcional, certo? Então, eram essas 2 áreas que também têm os seus processos específicos, têm as suas regulamentações, que pode variar, porque depende muito da norma que você está seguindo. Então, por exemplo, se eu decido seguir a Anvisa, eu tenho que garantir que os determinados processos da Anvisa são seguidos. Se eu sigo uma outra norma, NOMS, por exemplo, são outros processos, né? Claro, eles confluem, a gente não tem um processo para cada norma regulamentadora, mas você adapta
de acordo com o que você quer atender. Alguns são mais rigorosos, outros não, outros pedem mais evidências ou não, então você tem que saber, de acordo com o que você está seguindo, você tem que se identificar ali, né? E se achar ali no meio. Então, assim, sempre foi, o que eu acho que, assim, Philips sempre foi um nome muito forte, e até hoje, preza muito pela qualidade, não só da parte de equipamento, como a parte de software, e isso é muito legal. Eu acho que o grande desafio era, porque eu entrei bem quando estava começando a transformação ágil. Certo. Então, a gente vinha a Philips de um modelo waterfall de cascata. Que ano, mais ou menos? Foi final de 2022 que eu entrei. Tá. E aí, se eu não me engano, acho que foi início de 2023, a gente trouxe especialistas ágeis e tal do mercado que entraram, fizeram um excelente trabalho de realmente reestruturar não só teste, mas desenvolvimento, toda a forma, todo o ciclo do produto, né? E você definir como que você ia encaixar de repente aquilo ali dentro da metodologia ágil. Certo. A gente participou dessa transformação, que foi bem interessante, porque até aquele momento o time de qualidade ele era completamente separado de desenvolvimento, como é o modelo waterfall, né? Quando você vai para o ágil, que a qualidade começa a trabalhar junto nas squads e tal, a gente teve que misturar, então não é uma mudança só operacional, e todo mundo acho que passou por transformação ágil sabe disso. O maior desafio do ágil não é o processo, é a cultura que tem que mudar, né? Porque não adianta você botar todo mundo numa sala e falar, agora vocês trabalham juntos. Não é assim que funciona. Quem dera fosse assim. Não é assim, né? Então você tem que definir com o tamanho do time também, imagino que isso, tamanho do time. Gente, né? Software rodando, produção. E você tem que ver como que faz mais sentido essa divisão, né? Então, você vai por áreas de negócio, vamos dizer, quando você tem uma empresa que ela é mais, como eu vou dizer assim, os processos ou os sistemas são muito bem definidos, mas, por exemplo, trabalho com microserviços e tal, é mais fácil. Agora, quando você tem um monolito grande que é o Tazí, que está tudo integrado, você tem que pensar mais logicamente e menos arquiteturalmente para fazer essa distribuição, né? De como que seria cada... lá a gente trabalhava com o conceito de arte, né? Que é o train, né? Que é várias squads formam um train. Então você tinha, por exemplo, o train administrativo, tinha o clínico e assim por diante. Tinha de exames, né? Então eram vários trains interagindo juntos para entregar. Então foi muito legal, foi uma transformação muito bacana de participar, assim, de ver e que a gente conseguia fazer tudo e entregar tudo sem impactar os clientes, né? Sim. Então, quando você entrou, o software era web, desktop, porque imagino que essa questão de plataforma que roda também implica na complexidade. Era web, né? Agora, acho que, não sei se tem 1 ano ou 2, começou uma tendência muito forte para cloud, né? E acho que todas as empresas estão indo para esse caminho, e o Tazí não seria diferente. Então, começaram a vender os primeiros serviços de Tazí on Cloud, legal. Que foi bem legal, assim, está começando, já tem clientes, e eu acho que a tendência acredito que a tendência seja ir para um cloud. Legal. Né? O Tazí on Cloud. Legal, interessante. Pensando aqui a gente falou sobre mudança de cultura, né? O modelo de qualidade mais fabril, indo para um modelo mais ágil. Você como profissional, qual foi a transformação que você teve que fazer? Porque eu não sei se você já tinha trabalhado anteriormente com metodologia ágil antes do Tazí. Como foi essa transição para você pessoalmente, assim? Eu, na verdade, assim, eu comecei com ágil na Dell, né? Na Dell, legal. Que foi quando foi o boom do ágil. Que publicaram o manifesto ágil e todo mundo falou, nossa, é tão lindo. Loucura, né? É lindo o ágil, né? No papel é lindo. Mas é bem mais complexo, assim. E eu lembro quando a gente começou na Dell, foi um desafio também. Eu não sei, eu não consigo imaginar uma empresa que você disse, não, eu implantei ágil e foi muito fácil, sabe? Não, é muita coisa que você tem que ver, é uma mudança de processo, de estrutura, de cultura, de ferramenta. Então, não adianta você ir para o ágil também, de repente, você não investir em ferramenta, em você não mudar a sua forma de pensar. Porque o ágil, ele não é um processo, ele não é um desenho, ele é um mindset. Então, se você não muda o teu pensamento para um pensamento ágil, você cria um water ágil,
né? Que eles falam. O atraso é muito bom. Então, assim, que eu continuo na cascata, só que eu enfiei um time dentro fazendo uma cascata. Então, assim, no início, em algumas empresas que eu vi, começou assim, até que eu já fiz com muito consultoria em empresa também, que era isso, assim, então tá, então eu entendi que o ágil agora é montar um pessoal ali que vai, e vou fazer um waterfallzinho ali dentro. Não é, né? Você tem que mudar tudo. Aí você começa a pensar em DevOps, aí você começa a pensar em produtividade, você começa a ter métricas, né? O ágil traz muito essa questão da métrica, da entrega, do fluxo de negócios. Então, e falando sobre metodologia ágil, eu acho que uma das coisas que ainda é difícil para as empresas elas tinham uma processão, aí elas viraram artes, mas como que a gente junta isso tudo? E como que a gente gerencia as dependências entre os times? Certo. Porque fica muito aquilo, meu time entrega isso, meu time entrega isso. Mas a maioria das vezes, um time depende do outro para continuar. Sem dúvida. Então, falar em ágil, acima de tudo, é falar em fluxo de negócio. Então, se eu tenho que... O certo seria, qual é o fluxo de negócio que eu vou atender? Esse aqui. Por quais times esse fluxo de negócio passa? Esse aqui. Beleza, então cada um entende o seu papel. E aí, quando você vai medir, você mede o fluxo. Você não mede o time. Porque aí, às vezes, você fala assim, mas o meu time entregou tudo. E por que para o cliente, aí a gente falando de métricas ágeis, por exemplo, lead time, cycle time, mas se eu fiz tudo, por que o lead time ou o cycle time continua sendo tão alto? Porque você fez, mas o outro não conseguiu fazer. Certo. Então, você... por isso que eu falo que o ágil realmente é você pensar, ter um mindset e olhar o todo. E não é você entrar no teu squad e se preocupar em fazer e falar, agora eu entreguei, né? Então... É só falar, agora eu sou ágil. Agora eu fiz a minha parte. Né? Porque a gente tem que cuidar, que o ágil trouxe uma coisa muito boa, que é a questão da produtividade, do dinamismo das tarefas, das features, daquelas coisas todas. Mas a gente tem que cuidar para a gente não ir para um extremo de você virar um task executor, assim, fiz, tchau. Eu preciso botar ali que eu fiz, eu tenho uma métrica de velocity, eu tenho uma métrica de capacity, eu tenho uma métrica e aí você começa a ficar obcecado com a métrica e você perde o impacto, né? O fundamento do ágil, né? Que é a entrega de valor para o cliente. Então, se você não entende isso, você vira só execução. Né? Então, aí, eu acho que esse é um pouco o perigo que eu vejo do ágil, das pessoas se desconectarem um pouco. E não digo só a equipe de engenharia, eu acho que até gerentes e diretores, às vezes, eles se desconectam. E não veem o fluxo como todo, sabe? Faz muito sentido. Já conectando um pouco, você trouxe um ponto muito interessante sobre geração de valor, não é? Porque no fim do dia, tudo é sobre gerar valor para o cliente. Então o cliente compra um software, ele tem uma expectativa, ele espera que funcione, especialmente em operações críticas, né? Como que você, Elisângela, enfim, na sua experiência, você interagia com a visão do cliente sobre o teu produto? Reuniões constantes, rituais, enfim. O que você poderia recomendar, assim, pescar na tua experiência? Falar, putz, isso aqui funciona muito bem, tá junto do cliente. Eu acho também que o ágil, puxando também a sardinha pro lado do ágil, o ágil, ele trouxe isso de volta, que o waterfall meio que tinha sumido com isso. Não sei se vocês perceberam, vocês também, né, muito tempo trabalhando com isso. O waterfall meio que tinha, não só... Aí tinha aquele velho desenho do pneuzinho, que vocês lembram? Aquela coisa bem antiga, que tinha um pneuzinho lá, eu desenho uma coisa que não é o que o cliente quer. Isso era bem waterfall. Hoje o ágil, ele traz muitas cerimônias que permite que você tenha essa participação do cliente desde o primeiro momento, né? Então, não só na demo session no final, mas durante todo o ciclo, você tá em contato constante, entendendo a dor, e tá junto ali. Então, sistemas críticos, por exemplo, você tem que entender qual a dificuldade que aquele médico está tendo na hora de usar um sistema, né? Qual a dificuldade que um analista financeiro tem na hora de fazer um fechamento. E aí eu trago um outro aspecto que eu vejo que muitas empresas se preocupam muito com funcionalidade. A gente tem que entregar funcionalidade, mas às vezes o que vai doer mais no cliente talvez é a usabilidade.
talvez é performance. E vejo tão poucas empresas fazendo performance. Eu sou uma grande apaixonada por teste de performance. Quem conhece minha trajetória sabe, eu fui 8 anos gerente de desenvolvimento de teste de performance. Então, assim, ninguém gosta de falar de performance e é um bichinho feio que fica, mas é o que dá mais dor de cabeça. Você corrigir um problema de performance em produção é uma dor muito grande. Não é tão rápido como uma funcionalidade. Porque às vezes a mudança é mais no fundo. É claro que hoje, principalmente com o cloud, você tem medidas muito mais rápidas de resolver. Certo. Então, você não tem um ambiente que está respondendo, escala, sobe e depois a gente vê. Então o cloud ajudou muito nisso. Mas isso tem custo. Então até quando saiu o cloud, muita gente falou, morreu o teste de performance. Né? Muita gente falou para mim, não vai ter mais teste de performance, porque, enfim, é só a gente subir. Mas, gente, tem custo. Sim. Se não é o teu custo, é o custo do cliente que vai estar pagando por isso. Então, sim, teste de performance mesmo em ambiente cloud, ele faz total sentido. Porque você vai trazer economia, né? Então, aí a gente já está falando de uma outra camada, que é a camada executiva. O cliente, para ele vai ser indiferente, ele não está nem vendo. Mas para uma camada de negócios executiva faz essa diferença. Pensando em experiência do usuário, acho que a pior coisa, sei lá, trazendo um exemplo do Tazi, um médico vai executar uma rotina ali, o negócio fica lento e não funciona. Hoje, né, o que a gente está vivendo? E aí trazendo para um contexto geral. Fala-se indústria 4.0 e tudo isso, mas hoje o que a gente vê? As pessoas não têm paciência. Vamos falar online. Se você entra numa loja online, você quer muito comprar alguma coisa, vamos falar uma Black Friday. Né, igual eu trabalhei na Dell muitos anos com Black Friday. A gente tinha uma métrica rigorosíssima de Black Friday. A gente tinha que ter 99,9% de estabilidade nos sistemas e tinha que responder rápido. Por quê? Como você falou, hoje uma loja, uma coisa que fica 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto fora, gente, é um prejuízo absurdo. Então você não pode se dar esse luxo, né? Você tem que ter um sistema que responde, então, tanto para vendas como para hospital. Eu diria até que vendas eu acho até pior que o hospital. Porque o hospital você ainda aguenta, você tem uma manobra, e vendas não. Você vai ter um prejuízo financeiro muito grande, onde o dinheiro está entrando ali no dia a dia. Então eu acho que assim, é fundamental quem trabalha com loja online, tudo, pensar, né, nisso. E às vezes você vai descobrir ali, eu não me planejei. Inclusive a gente planejava a carga. Porque você pensava assim, quantas pessoas vão entrar numa Black Friday? Sim. Não sei. N, né? N elevado a alguma potência. Então, o que a gente conversava com vendas, com comercial, com vários, e falava assim, a gente tem um número X que a gente acha que é essa quantidade. O que nós fazemos em performance? A gente triplicava. Certo. Porque eu falei, vamos para 3 vezes mais. Então, assim, sobrar não tem problema. Não pode faltar, né? E, continuando a trajetória de trás para frente, Dell é uma parte relevante da sua carreira, né? 17 anos de Dell. 17 anos de Dell. Quais são os principais marcos ali? Se for implementação de ágil, teste de performance, Black Fridays? Acho que até antes era a operação brasileira da Dell. Como assim? Você trabalhava? Era Dell Brasil? Não, Dell Global. Eu sempre trabalhei com os sistemas globais, né? A Philips que foi mais Brasil, assim. Certo. Mas desde a Xerox, sempre trabalhei com sistemas globais. E a Dell, na verdade, na Dell eu comecei também na área de qualidade. Fiquei uns anos ali, mas logo em seguida, uns 2 anos depois, eu virei gerente de desenvolvimento ali. Certo. E quando eu me tornei gerente de desenvolvimento, o que acontecia? A gente teve uma transição de aplicações que eram mantidas pelos Estados Unidos e vieram para o Brasil. Então, a gente teve que fazer uma transição de 60 aplicações simultâneas para o Brasil. E a gente não tinha nem time. Então, a gente teve que construir, aí por isso que me contrataram como gerente, a gente teve que construir, contratar, preparar e fazer toda essa transição, e não era um sistema único, né? Eram vários sistemas. Então, você tinha sistema de manufatura, você tinha sistema contábil, você tinha um monte de sistema diferente, com um time que você tinha recém-formado, né? Então, tudo junto ao mesmo tempo. Mas a Dell sempre foi muito competente.
Sempre foi uma empresa que eu tive muito orgulho de trabalhar, porque o nível de competência deles é altíssimo, assim. Eles são muito preparados, eles são muito estruturados, então tudo era muito organizado, e tudo era muito, assim, trabalho em equipe. Né? Então, quando a gente começou essa transição, a gente era em 5 a 6. Era o meu gerente, mais 2 gerentes de projeto, e eu e acho que mais 2 ou 3 gerentes. Era isso que super tinha. Enxuto, Super enxuto. Então, assim, vamos contratar, vamos trazer. Então, primeiro a gente já viajou para os Estados Unidos, a gente entendeu como o sistema funcionava. E aí você tinha tudo. Você tinha .NET, você tinha tudo que vocês imaginarem. Tinha mainframe, tinha Oracle ERP, era assim, ó. Tinha de tudo, né? Então, a gente tinha que separar por especialidades e achar pessoas de nicho de mercado. É um super desafio. Então inclusive, era um software para uso interno da Dell. Era para uso interno. E tirando a parte online, loja online, né? Mas a loja online eu trabalhei no final quando eu estava em performance, não nessa primeira transição. Essa primeira leva foi mais manufatura, que era o software de chão de fábrica da Dell, né? Certo. É onde fabrica os computadores. Então, era o software que rodava na esteira lá e tudo. Inclusive, quando a gente foi para lá, foi muito legal, porque o nome da minha parte era de engenharia de produto. Então, os aparelhos da Dell, os laptops, tudo, eles passam por um sistema de teste físico rigorosíssimo. É absurdo. Então, você tem um laboratório só de teste de hardware, né? Eles botavam fogo, faziam tudo. Interessante. Muito legal. Então, assim, a gente tinha uma sala que a gente entrava, que era completamente à prova de ruído, para você ver quantos decibéis estava fazendo barulho. Então, tinha uns robôs que apertavam as teclas para ver, sei lá, quantas vezes enter eu vou aguentar sem travar o computador. Então, assim, era de uma excelência absurda para aquela época, já, né? Que ano que era isso? Isso aí já faz... Deixa eu lembrar. Isso aí foi logo que eu entrei. Eu entrei em 2005, foi acho que ali por 2007, 2008. Caramba, fazer uma migração de 60 sistemas em 2008, trazendo pra cá, quando o cloud não era... Não tinha nada, não tinha microserviço, não tinha API, não tinha cloud, não tinha nada. Só tinha vontade. Caramba. Vontade. E eu tava até lembrando esses dias, né? A gente usava Project, Microsoft Project, né? Hoje você tem... várias outras tecnologias que mistura Project um monte de coisa, né? Mas a gente fazia aqueles imensos, assim, eram 5 páginas de Project para migrar tudo, né? Certo. Era uma época bem... Foi quanto tempo de migração? Foi 6 meses. Caramba, rápido até? Foi enxuto. Caramba, muito rápido. A Dell, assim, a gente usa a Dell na Voider. E os produtos são realmente muito bons. São. Muito bons. São. Uma coisa que tem é a resistência dos produtos da Dell, porque eu tive no laboratório e eu falei, olha, é sensacional, assim, o trabalho que eles fazem. A Dell tem uma excelência técnica, tanto em software como em hardware, muito boa, né? Sim, é tudo muito Eu sou suspeita, gente, porque eu amo todas as empresas que eu passei. Então, assim, eu tenho um amor imenso pela Xerox, assim, foi minha primeira parte. E eu trabalhava com software de impressora. Então, a gente tá falando de... Ai, gente, tem até vergonha de dizer... 1999, experiência 2000, sólida. 1998, 99, ali, até 2000, estavam sendo criados os primeiros softwares da Xerox de filas virtuais. Que você mandava o teu documento para uma fila virtual e ela decidia qual impressora estava menos ocupada e qual renderia mais. Ela já tinha meio que uma inteligência. A gestão de eficiência mesmo da impressora. Isso. E quando a gente fala impressora, vocês obviamente pensam assim, impressora física. Não, as impressoras da Xerox eram imensas, porque naquela época se processava, hoje tudo é digital. Mas vocês vão lembrar da época que vocês recebiam as continhas de energia ali, né? Sim. No papelzinho. Vem até hoje. Até hoje. Por exemplo, hoje você tem a opção de não receber, né? E tal. Naquela época não tinha opção. Era tudo papel. Então, eu entrei na Xerox quando o auge era papel, não tinha um digital. Então, as impressoras tinham que produzir, assim, uma quantidade absurda de impressões muito rápidas. Porque você imagina uma companhia elétrica tendo que imprimir a fatura de todo mundo nos 3 últimos dias do mês para poder
imprimir para o carteiro e entregar, né? Então quem fazia as próprias impressões era a Xerox como se fosse um SaaS. Não, a gente vendia impressora. Vendia impressora e implantava o sistema junto. Só que serviço ali de suporte. Isso, só que a gente tinha que garantir que a impressora funcionasse super bem. Entendi. E que ela ia conseguir imprimir aquela quantidade num determinado período de tempo que fosse suficiente para não impactar. E isso a gente está falando em 1998. Nossa, imagino que assim, para esse tipo de uso, é uso de missão crítica, né? Porque a empresa como eu falei, não mata ninguém, mas imagina a dor de cabeça de você chegar e você não saber a tua fatura de conta. Às vezes você tem que imprimir um negócio hoje na empresa, já dá uma dor de cabeça absurda. É isso que eu falei. A gente acabou hoje virando muito imediatista. Exato. E isso complicou um pouco pro nosso lado. Porque hoje as pessoas não aguentam esperar. Sim, pois é. Não aguenta. Naquela época a gente esperava carta, a gente esperava a fatura da energia chegar, a fatura da água chegar. Hoje não, hoje é tudo automático. Você vai lá no site na mesma hora, baixa, paga. Mas Antes de falar um pouco mais sobre Xerox, que eu acho que, assim, eu quero dedicar a uma empresa lendária que eu estudei na faculdade, porque a Xerox inventou o conceito de interface de usuário, um monte de coisa que a gente usa até hoje foi inventado pela Xerox. Por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho de lá. É muito legal. Na Dell, você trouxe que você se tornou gerente de desenvolvimento. Eu queria entender, assim, quando que você se tornou uma liderança, como aconteceu esse processo, quando você entrou na Dell, você entrou como o quê? Como que foi esse processo para liderança? Porque, assim, é um desafio que tem pessoas que estão, assim, não conseguem evoluir para liderança, né? Eu fui toda uma construção, né? Nada acontece, assim, do dia para a noite. Começou na Xerox, porque quando eu entrei na Xerox, eu entrei como analista e tal. E aí eu fui para um projeto em Los Angeles. Eu morei 2 anos em Los Angeles, num projeto internacional, que era justamente a questão das filas virtuais, que a grande novidade era você não ia usar DOS, você ia usar uma interface web UI, e não ia usar mais uma tecla verde para mandar as impressões. Então eu fui para lá para fazer toda a parte de layout e junto com a questão de fila virtual, né? Então eu fui para um projeto que era muito inovador lá e fiquei. Quando eu cheguei lá, aí uma primeira parte eu aprendi o sistema e tudo. E eu sempre fui muito curiosa. Certo. E muito inquieta. Eu acho que é por isso que eu gosto de TI. E por isso que eu acho que teste está no meu DNA, porque eu tô sempre perguntando, e eu tô sempre levantando hipóteses, e eu tô sempre, por quê? Mas deve ter um outro jeito, né? Quem trabalha comigo me conhece que eu sou o tempo inteiro assim. Então, quando a gente chegou lá, aí eu comecei a fazer, e com o tempo eu comecei a aprender os outros sistemas. Certo. Né? Então eu comecei a ajudar todo mundo. E aí eu perguntava, eu ajudava, e às vezes eu terminava o meu trabalho e falava assim, nossa, não tem nada para fazer. Eu desci pro laboratório, ver o que o pessoal estava fazendo. E nisso eu comecei a conhecer muitas áreas da empresa, muito mais além do meu escopo. E comecei a saber do status de todo mundo. Porque eu ia visitar, e eu sabia quem estava com dificuldade. Aí um dia eu conversando com o meu gerente lá, ele falou assim, nossa, mas você sabe muita coisa, né? Eu falei, né? Então, porque eu termino a minha parte, eu vou lá ajudar os outros. E aí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, como você sabe até mais que eu vou te deixar você ir nas reuniões me representar. E aí eu comecei. E aí, com o tempo, ele cada vez me dava mais coisas. E aí, quando eu vi, eu estava coordenando um time de 20 pessoas com nacionalidades totalmente diferentes. Então, tinha gente do México, da China, a gente fala em times globais, né? Que já... Comecei lá, mas nem existia muito essa coisa de time global naquela época, né? Mas tinha México, Brasil, Estados Unidos, China, Líbano. Era uma torre de Babel, gente. Era muito legal. Era muito bom. E aí, o que eu aprendi? Que cada cultura e cada pessoa tem um jeito de comunicar. Então, não adiantava eu chegar e falar, Milson, me fala o teu status, Não funcionava assim. Então, eu comecei a entender a parte cultural, política, a parte de pessoas. Certo. Né? E entender que um gerente ou um gerente de projeto não é cobrar status. E eu vejo isso acontecendo muito hoje ainda. As pessoas acham que ser gerente de projeto é cobrar status. E não é. Um jeito quase robótico. Né? Me fala aí e tal, não sei o quê. E às vezes o ágil, como eu falo, prejudicou um pouquinho nisso, né? A gente acabou ficando muito robô. Tem a dele. Tá, me fala aí. Tem 15 minutos para me dizer o que você fez. Né? Então, assim, pode existir as cerimônias, mas você tem que ir muito além. Você não pode ficar amarrado na cerimônia. Então,
eu já fazia isso lá no Xerox. Então, eu comecei a ter essa parte de gente, de coordenação, de motivação. Naturalmente, isso começou como é que eu vou dizer assim? Começou a fluir naturalmente comigo. Certo. Sem eu precisar. Eu nunca fiz um curso assim de tipo, agora eu vou fazer um curso de liderança para aprender a ser uma líder. Não. Eu fui buscando. Óbvio que teve essas coisas que eu tive que estudar. E até chegou uma época que até o meu gerente, ele falou, por que você não faz uma MBA em gestão empresarial? Porque você tem a prática, mas a teoria também é importante. Sim. Então, elas andam juntas. Não adianta, e eu sempre falo, às vezes, tem muitos mentores, né, pessoas que fazem comigo mentoria, eu falo, não adianta você ter um e não ter o outro. Né? Um gerente que sabe só a teoria e fala um monte de techniques, mas não sabe a dor na prática que o time está passando, qual o propósito? Ou um que, eu sou muito time, eu sou muito operação, mas eu não estou estudando o que está acontecendo, eu não estou vendo o que está surgindo de novo, eu não questiono se não existe uma coisa mais nova no mercado, se eu não tenho uma maneira de fazer isso, eu não me aprofundo tecnicamente. Então, eu vejo 2 tipos de gerente, assim, que às vezes vão para um lado. E o melhor dos mundos é você combinar os dois, né? Então, você tem um pouco dos 2 mundos. E foi isso que eu sempre tentei fazer na minha carreira. Então, quando eu cheguei na Dell, eu já tinha toda essa vivência Xerox. Então, o meu gerente olhou para mim e falou assim, você está pronta? Né? E aí, foi muito legal quando eu fui fazer a entrevista de gerente. Gente, eu amo ele, meu ex-gerente lá. Ele virou para mim e falou assim, você vai... Olha só. Eu falei, mas eu nem tenho curso de gestão e não sei o quê. Ele falou, não. Conversa com esse cara aqui, que era o diretor na época. Troca uma ideia com ele. Eu falei, tá. E aí eu fui para um bate-papo igual eu tô aqui. Falando, não sei o quê. E aí, terminou, ele virou para mim e falou assim, olha, tem umas coisas que você tem que melhorar, mas eu acho que você tá aprovado. Eu falei, oi? Era uma entrevista. Caramba! Eu nem sabia que era uma entrevista. E ele falou, era. Eu falei, meu Deus. Ele falou, não. E aí até que ele falou, não, eu acho que você tem muita prática e precisa da teoria. Então eu fiz a FGV, né? Certo. E para mim a FGV também foi maravilhoso. Eu fazendo propaganda da FGV. Um jabá aqui depois. Que aí eu aprendi toda a parte, por exemplo, de economia. Certo. Que aí a FGV é muito forte em economia, né? Então, e aí vem um outro lado do gerente. Que é o gerente, você entender a parte financeira, a parte de estratégia, que é o 3º pilar do gerente, né? E quando eu falo gerente, não é só gerente, eu vou dizer líder. Um líder de uma equipe hoje, ele tem que olhar tudo, né? Então, porque assim, por exemplo, mas por que eu tenho que me preocupar com a parte financeira? Se eu não me preocupo, eu vou falar, então eu vou testar internamente. Eu vou ficar eternamente testando que eu vou garantir qualidade, mas testar custa. A gente sabe que custa. Sim, então... Você tem que ter essa noção, né? É igual aquela questão da cloud que eu falei. Vou só subir um monte de ambiente lá. Mas isso vai ter um custo. Sim. Então, tem que ter essa combinação. E isso foram coisas que foram acontecendo. Umas eu busquei e as outras vieram naturalmente. Ou pessoas me ajudaram. Né? Então, eu tive o privilégio de ter excelentes líderes que me ensinaram, que me orientaram e que falaram, olha, vai por aqui, estuda isso, aprende isso, né? E não aquele líder que está ali só para te cobrar se você fez, se você entregou, mas assim, está realmente interessado em fazer você crescer. Muito legal. Interessante que você trouxe muitos aspectos que eu considero indispensáveis para qualquer profissional hoje em dia. Isso. Né? Você trouxe, por exemplo, adaptar a comunicação para cada pessoa, porque no fim do dia são seres humanos, e os seres humanos eles funcionam de formas distintas, né? Você trouxe um outro ponto importante que é o background em negócio. Então, tentar entender o economics por trás do software que você está trabalhando. Então, são 2 aspectos muito interessantes. E tem uma curiosidade aqui. Você trabalhou com diferentes gerações de profissionais, liderando gente, assim, a galera do início dos anos 2000, depois do meio e aí a galera de agora. O que você percebeu de mudanças, assim? Você acha que, assim, eu queria uma reflexão sua, assim, a tua visão sobre o mercado. Quais são os desafios que as gerações mais jovens aí têm versus a galera que você trabalhava lá atrás? Eu acho que tem sim uma questão de geração. Eu não gosto, às vezes, muito de você botar um rótulo. Acho meio perigoso. Então, assim, o que eu vou falar não me entendam mal, não tô retulando. Aí o pessoal fica, Gen Z, milênio, né? Eu não acho, assim, que tem características pela sociedade que a gente vive. Mas eu acho que cada indivíduo escolhe como vai viver. Então, como eu falei, hoje o mundo é muito rápido, né? Então, você vê a
A geração nova agora, que eu vejo, por exemplo, a geração da minha filha, é a geração TikTok, é assim, ó. 30 segundos, 5 segundos, não. Ela começa a ver um filme na Netflix, 10 segundos, não adiantar isso aqui. Eu falo, calma, meu Deus, sabe? Então, assim, não, espera, né? E aquela geração meio afobada. Aí tem aquela geração, às vezes, que é mais antiga, que se prende a processo, que sente amor pelo que construiu, sente amor ao processo, se pega. Então tem tanta coisa, mas eu acho que, assim, é uma pluralidade. E eu não posso dizer que hoje, por exemplo, todo mundo que é da geração Z tem esse rótulo de eles não querem se apegar, eles são preguiçosos. Acho que não. Vejo pessoas e pessoas dentro das gerações. Então eu gosto de ter um olhar singular sobre as pessoas. Eu não gosto de eu gosto de cada pessoa que eu conheço, que eu converso, eu entender ela, entender. Porque aí entra a gente um pouco de psicologia, né? Um ser humano é formado por tudo. Pela carga genética dele, ele é formado pelo que ele vivenciou, pela experiência. Tem até um livro muito bom que se chama Psicologia Financeira, que eu tô lendo agora, que é maravilhoso, que ele fala justamente isso. As decisões, por exemplo, que você toma com dinheiro hoje, eles têm muito a ver com a sua criação. Então, se sua mãe te ensinou que você deveria guardar dinheiro e ir para a faculdade, aquilo ficou dentro de você. Claro que você pode mudar? Pode. Mas você meio que tomou aquilo como uma verdade. Então, depende muito de por onde você passou, quais experiências que você teve, quais são os valores que você tem. Então, eu, por exemplo, tenho uma questão de valores e que se eu estou numa companhia que eu não me identifico com o valor da companhia, eu não fico. Eu saio. Graças a Deus que isso ainda não aconteceu. Trabalhei em empresas maravilhosas, mas se um dia acontecer, eu não vou ficar, porque eu acredito muito nos valores que eu de ética, de integridade. Eu sei que isso hoje em dia está meio fora de moda, falar esse tipo de coisa, né? E as pessoas falam, o soft skill de uma maneira geral morreu, né, gente? Vocês não acham isso? Pois é, sinto bastante morreu. falta. Você fala de soft skills, as pessoas falam, nossa, isso é tão década de 80, você ficar falando de soft skills, né? Mas uma vez uma pessoa de RH me falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou assim, você é contratado pelos seus técnicos skills, mas você é promovido ou demitido pelos seus software skills. Nossa. Entendeu? Definição soft excelente. skills. Né? Então, você E eu concordo muito. O Milson trouxe a visão, algumas visões que um líder deve ter hoje de negócio, uma visão um pouco mais, talvez, até executiva, né? Mas falando na área de qualidade, na área até de desenvolvimento de software hoje, eu acredito que soft skills, essa visão de negócio é até mais importante do que uma visão técnica. Porque a parte técnica está se auto-resolvendo, digamos assim. Tá virando commodity. Tá virando commodity, né? E a tecnologia muda muito rápido, né? Então, foi o que eu falei. Tem coisas hoje em dia que você nem escreve mais no currículo, porque você fala, nossa, gente, acho que só COBOL que você pode botar, ainda que ainda vive, né? COBOL vive. Mas o resto, muita coisa que você fala, meu Deus, quanta coisa morreu. Então, mas o que fica... Aí uma vez me falaram, o que torna você, até esse diretor que me entrevistou, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, o que eu preciso fazer para ser uma boa líder? E eu faço essa pergunta para todo mundo. E para mim a melhor resposta foi dele. Ele me disse assim, ele falou, uma palavra, experiência. É isso que te torna um bom líder. É você ter experiência. É por você ter passado muita dificuldade, muito problema, você tá dado a volta por cima, você ter sido resiliente, você entender, né? Você tá junto com o time, vocês descobrirem uma solução, você inovar. Então, é experiência que conta no final. Horas de voo mesmo. Exatamente. E eu achei a resposta dele... Não estou dizendo que esse é o meu conceito de liderança. Não tem que ser o de todo mundo, mas eu acredito muito nisso. Porque você vai numa entrevista de emprego hoje, em qualquer cargo, qual é uma das primeiras coisas que os recrutadores perguntam? Me fala de um desafio que você passou e como que você resolveu, não é? Sim. É a primeira pergunta que vem. E se você não tem bagagem, você não tem experiência, você vai falar o quê? Você vai fazer uma fanfic ali, inventar uma historinha? Não sei, né? Então, ele falou assim, a capacidade de um líder é diretamente proporcional à quantidade de pepinos que ele enfrentou. Pois é. E de coisas que ele viveu, né? Tanto de inovações, como de... a capacidade criativa dele de pensar e resolver o problema. Porque hoje você vai para uma entrevista de liderança, é isso que eles querem saber. Eles não querem saber... Claro,
Você tem que ter um conhecimento técnico mínimo? Óbvio que tem que ter. Você não pode chegar totalmente cru. Você tem que ter conhecimento técnico. Mas eles vão estar muito mais preocupados. Porque quando você iguala o conhecimento técnico, você vai concorrer com 600 pessoas. 1.000. Sim. Você entra no LinkedIn hoje, gente, uma vaga tá 600, 700 mil pessoas concorrendo em vaga de TI. Sim. O mercado tá violento. Então, o que vai te diferenciar? Sim. Tem uma coisa que a gente, falando sobre experiência, né, e passar por esses pepinos, tem uma coisa que a gente reflete bastante, que foi o porquê que a gente não começou a empreender mais cedo. É o único arrependimento que a gente tem. É o único arrependimento que a gente tem. E tem um livro, acho que é bem popular de empreendedorismo, que é o Hard Things About Hard Things, que ele fala, cara, nenhum curso, nenhuma experiência prévia trabalhando em outros lugares te prepara para ser fundador ou CEO. Exatamente. E é isso mesmo que você falou. Assim, tem coisas que te amadurecem só se você passa por elas. E assim, 1 ano empreendendo, 2 anos empreendendo, já muda completamente a sua percepção de como as coisas funcionam, como o negócio tem que funcionar, como você tem que lidar com outras pessoas, como você tem que lidar com o cliente. Exato. Ou lidando com problemas complexos, como os que você trouxe na sua carreira, sabe? Desafios. Não é aí que você cresce? Como empresa, você cresce à medida dos desafios que vão aparecendo. Exato. E aí, conectando até, você trouxe um ponto da geração atual, a galera que tudo pra agora, pra ontem, né? Eu confesso que muitas vezes pra galera mais jovem eu tenho que falar, tá faltando experiência pra você. Você é júnior, vira pleno, vira sênior. Fica 10 anos aí se dedicando. Quando você tiver 10 anos de horas de voo, aí você vai me contar. Sim. Né? E aí é um tema sensível que eu gosto de... Assim, na Voider a gente tomou a decisão de diversificar as faixas de idade dos colaboradores. Porque a gente interessante. Muito interessante. A gente percebeu que tinha um ganho muito grande da gente ter pessoas mais velhas convivendo com a galera mais jovem para conseguir ter de fato um meio termo. Tema sensível. Você, por ser uma pessoa muito experiente, você consequentemente está numa faixa do mercado hoje que tem uma idade mais elevada versus a galera que está no mercado. Eu valorizo muito a galera que tem 10, 20, 30 anos de experiência. As melhores conversas da minha vida aconteceram com essas pessoas da minha trajetória profissional, né? Como você enxerga o mercado com relação a esse tema em específico? De pessoas mais experientes, que estão há muito tempo de mercado, né? Eu acho meio complicado. Eu acho que a gente subestima muito esse pessoal, né? Eu acho bem complicado, porque hoje se você olha nas vagas, foi o que eu falei, tinha uma época que as vagas tinham soft skills, né? Você precisa ser comunicativo, Hoje não existe mais isso. Hoje você tem... É uma sopa de letra. Você entra nas vagas do LinkedIn, meu Deus, é um dicionáriozinho, não sei o quê, 500 mil siglas. Eu falo assim, pra quê? Por exemplo, um gerente de projeto. Precisa saber não sei o quê, precisa saber... Eu falo, meu Deus, um gerente de projeto, ele precisa saber o negócio, ele precisa motivar o time, entender como um time funciona e fazer as coisas acontecer. E você ter atitude. Gerente de projeto, gente, é atitude. Mas tem o Gira, tem o Conference, tem o não sei o quê, tem o não sei o quê. Gente, isso é detalhe, isso se aprende. Em uma semana você mexe, você aprende. Pois é. Entendeu? E o que eu sinto é que hoje a experiência, né, voltando ao que você falou, a experiência, as vivências, os problemas que você passou, muitas vezes eles não contam muito, né? Porque você nem chega lá. Tem o danado do algoritmo hoje que passa lá e calcula a tua sopa de letra lá e fala, deu match, é isso aqui, né? E aí você vai, e você não tem nem chance de contar a sua história. Então eu acho que é um pouco, hoje muito, e isso, a IA, né, tá modernizando muitos processos de RH, o que é bom, porque tem que ter uma maneira inteligente de recrutar tantas pessoas, eu entendo, mas às vezes eu fico um pouco preocupada, porque você pode estar perdendo esse tipo de talento, como você falou, né? Pois é, sem dúvida. Monopolizando aqui os temas sensíveis, você é uma mulher super empoderada, experiente. Com mais de 30 anos, que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, quase 30 anos de experiência. Quase 30 anos de experiência. Numa área dominada majoritariamente por homens, né? A gente brinca que assim, dentro dos clientes da Voider, você é a única mulher que a gente conversou na história da companhia. Porque é bizarro, né? Como que foi ter que lidar com... Assim, você teve que lidar, imagino, somente com homens durante toda a carreira. Né? Me fala um pouco da sua impressão sobre isso. Assim, e também, assim, comparando o passado com o presente, o que mudou,
melhorou, o que piorou? Eu tive sorte de ter, assim, a minha primeira gerente foi uma mulher. Então, na Xerox, 1998. Que ela era espetacular. Ela era uma pessoa muito à frente do tempo. Então, ela foi um modelo para mim. E quando eu olhei ela, eu falei, eu quero ser igual a ela. Né? Determinada, decidida. Então, assim, né, uma liderança muito forte, uma presença muito forte. Eu falei, nossa, eu quero ser como ela, sabe? Então, ela foi um modelo para mim. Mas, depois, com o tempo, fui tendo chefes homens também. E, por incrível que pareça, meus gerentes homens foram maravilhosos comigo. E são meus amigos até hoje, né? Então, eu tive muitos gerentes indianos. E assim, não sei se as pessoas têm preconceito ou não, nunca tive. Meus melhores amigos estão na Índia, eu amo a Índia, eu acho um lugar fantástico. Eu fui lá 2 vezes. É um lugar fenomenal. Eu já fui muitas vezes líder de equipes na Índia, né? Então, eu adoro. Mas você tem que entender a cultura e saber lidar com a cultura. Em todos os aspectos. Né? Então, eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade com a Índia porque eles não entendem o contexto dele. É outro mundo, né? É uma outra realidade. Quando você vai na Índia e vê a realidade das pessoas, a sua cabeça muda completamente. Por isso que eu falo que eu acho que liderança, pessoas, empresas, gente, é estar conectado. É conexão. É o que eu falo. As 3 coisas têm que estar conectadas. Tecnologia, pessoas e estratégia. É uma tríade. Se qualquer uma dessas falha, você não vai a lugar nenhum. Então, tive excelentes gestores, homens maravilhosos que, quando eu precisei, me defenderam. Eu não vou dizer que, assim, existiram casos de machismo? Sim, existiram muitos. Inclusive, uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou, eu não aceito ter uma líder mulher. Caramba, com essa Ele transparência. me falou, eu falei, muito obrigado pelo feedback. Muito obrigado. Aí eu falei assim, liguei para o RH, falei, você pode repetir na frente do RH? Né? Aí ele, não, veja bem. E eu falei, então tem, assim, infelizmente, às vezes você passa por uma situação ou outra, mas não acho que foram tantas, e pelo fato de você ter, por isso que eu falei, eu trabalho em empresas que têm valores, né? Tanto a Xerox, como a Dell, como a Philips, são muito fortes nessa questão do valor. Então você se sente amparado. Você sente que você pode ir porque você tem alguém te amparando. Você só consegue porque você tem, ou você tem o seu gerente direto, ou você tem um canal da empresa que está aberto a te ouvir e sabe que não é aquele canal fake, né? É um canal realmente de uma empresa terceira que vai te ouvir na hora que você precisa. E você tem um gerente. Então, eu, por exemplo, assim, já tive casos também de pessoas da comunidade LGBT, que eram gays no meu time, e sofriam assédio, eu não sabia. E eu, quando eu descobri, falei, meu Deus, isso é totalmente inaceitável. E aí, primeiro eu chamei, conversei com todo mundo, falei, gente, em que ano nós estamos? Pelo amor de Deus, não dá para ter esse tipo de conversa, né? Em pleno ano 2000, não dá, né? Isso é muito arcaico. E aí eu conversei com o pessoal e tudo. E aí alguns falaram, a gente não entendeu que era uma piada. Então, e a Dell, uma época, ela fez um treinamento maravilhoso, que chamava Market Man Advocating for... tinha um Man Advocating for alguma coisa. Que era o seguinte, você, como homem, você precisa ajudar. Você não pode só... não foi comigo, então não tem problema. Né? Mas você tem que ajudar, você tem que ter... você tem que ser a rede de suporte das pessoas. Então, essa menina depois, ela se tornou uma grande amiga minha. E ela escreveu uma carta, inclusive, para o meu chefe, falando, foi a primeira vez que uma líder me apoiou. Porque eu vinha, às vezes, sofrendo isso, mas eu não sentia confortável, né? Não tinha esse suporte, não entendiam. Eles achavam que era uma brincadeirinha, que não fazia mal a ninguém, que não fere ninguém. Né? Então, eu gosto muito dessa parte, assim, de diversidade. Gosto de empresas que respeitam isso, tem canais para lidar com isso. Então, porque... Enquanto o ser humano for ser humano, essas coisas vão acontecer, né, gente? Eu infelizmente, assim,
A gente está em 2026 e a gente ainda vê coisas acontecendo que você fala, meu Deus, tem jogo de futebol, você vê racismo, né? Pois é. E fala, como que pode isso? Como é que pode, né? A gente não aprendeu nada esse tempo todo de evolução. Pois é, infelizmente. Vamos lá. Eu percebi vários traços durante a nossa conversa aqui da sua personalidade, curiosidade intelectual, até essa parte mais humana de tentar entender o ser humano genuinamente, com todas as suas nuances, desafios. Me conta um pouco da sua origem. Quem é Elisângela na pessoa física? De onde você veio? Qual a realidade que você foi criada? Pois é, então, eu nasci em Vitória, Espírito Santo, né, sou capixaba. Eu venho de uma família eu tenho 5 irmãos. E, assim, os meus pais, eles eram muito pobres. Eles começaram muito humildes, né? E a minha mãe, apesar dela não ter... Ela estudou até o 4º ano do ensino fundamental, como se fosse hoje, né? Então, ela tinha... Né, hoje, porque isso a gente está falando em 1970, né, gente? Então, assim, ela não tinha formação, né? E quando ela casou com meu pai era músico. E aí eles começaram a ter filho e a minha mãe virou, com a vida, né? A experiência virou e falou, a gente tem que dar um jeito na vida. Não vai dar mais, né? E ela tinha uma escola de datilografia. Olha. Que morreu. Mas ela aprendeu datilografia por ser uma maneira de ganhar dinheiro. E meu pai era músico. Aí com o tempo ela falou, não, músico não dá. E aí ele começou a estudar para ser juiz. E aí ele estudou. E a minha mãe estudava junto com ele. E ele conseguiu, né, ser juiz. E isso foi um dos valores que ele me falou, né? Então essa questão muito da ética, da integridade, a minha reputação não é vendida. Não existe empresa que vai me pagar isso. E isso foi um valor que veio do meu pai, né? Então, por ele ser um juiz de direito, ele teve muitas situações em que, né, ele poderia, inclusive, facilitar a nossa vida. E, inclusive, eu também tenho uma amiga que ela é filha de político, né? E o pai dela é, inclusive, um dos poucos políticos que eu conheço, assim, que sempre foram muito apaixonados pela causa, né? Então, eles lutavam, né? Aquela coisa, né? E ela falou assim, muitas vezes eu me ferrei, porque meu pai nunca aceitou uma propina. Então, eu nunca fui uma filha rica de político, porque meu pai não aceita propina, entendeu? E não que os juízes hoje façam, mas enfim... meu pai também sempre foi isso. Ele falou, não, é melhor você começar. Então eu vim com esses valores desde lá, vim de uma família muito pobre e que a minha mãe passava, você tem que se esforçar, você tem que correr atrás, não espere que o mundo vai te dar nada de graça, luta pelo aquilo que você quer, não deixe as pessoas dizerem quem você é, você tem que dizer o que você é e o que você acredita, e não deixa ninguém te rotular, por você ser mulher, por você ser assim, por você ser assado. Né? As pessoas podem falar o que você quiser, mas cabe a você decidir se você aceita aquela verdade para você ou não. Então, graças a Deus, eu aprendi isso muito cedo na minha vida. E por isso que eu consegui, eu acho que passar por tanta coisa, porque isso veio muito da minha família, né? E minhas irmãs todas também têm essa pegada de correr atrás, de ser muito independente, meu irmão também. Então, a gente aprendeu isso, assim, e foi isso que foi a base da construção. Certo. E é hoje isso que eu tento passar para minha filha. Então, a minha filha também é a mesma coisa. Porque as crianças também passam. O bullying ainda existe, né, gente? Sim. O bullying ainda existe. Então, claro, você tem que tomar as medidas, mas eu tento sempre fortalecer a parte emocional dela porque isso vai resultar lá na frente. É uma construção, né? Eu acho que toda jornada da gente é uma construção. E apesar de, às vezes, você ter um início ruim, é o que eu falo, o passado você não pode mudar, mas o futuro você pode. Então, eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, às vezes não tiveram orientação dos pais. Pessoas que não tiveram orientação financeira, por exemplo. Não sabem administrar dinheiro. Então, tive uma mentorado que teve esse problema, não conseguia administrar dinheiro. Ela falou, mas eu nunca aprendi. Eu falei, tudo bem, mas o passado ficou para trás, agora você pode aprender. Você pode estudar, você pode ler livros, você pode ver podcast, você pode fazer alguma coisa, você pode mudar. Sim. O passado não pode ser uma desculpa para você. Que bom que você tem essa consciência, mas agora é o momento de seguir à frente. Mas eu me sinto privilegiada, porque eu tive esses valores desde muito cedo. Então, essa coisa da liderança veio disso também. Vai atrás, busca, questiona,
corre atrás, não fica esperando que alguém vai te dar tudo mastigado, porque o mundo não vai te entregar na mão de bandeja. Não para você, talvez para alguns sim, mas para você não é o teu caso, né? Sim. Então, talvez... E como é que surge tecnologia na sua vida? Pois então, uma história interessante. De novo, a minha mãe, né? Eu queria ser arquiteta. E eu fiz 2 anos de faculdade de arquitetura, porque eu queria ser arquiteta. Eu fiz um curso técnico de 4 anos de engenharia civil, tirei diploma de técnico de engenharia, e eu falei, não, mãe, quero ser arquiteta e tal. Aí a minha mãe falou assim, tem certeza que você quer ser arquiteta? Eu falei, mãe, minha paixão, minha vida, quero ser arquiteta. Aí ela falou assim, sabe que esse negócio de computador, eu acho que vai dar boa isso aí, hein? Isso aí é futuro. Visionária. E a pessoa que estudou até o 4º ano do ensino fundamental. Ela falou, olha, gente, esse negócio de computador, isso a gente tá falando 94, 1994. Ela falou, olha, a gente estudava em tela verde, né? Que era aqueles que a gente chamava de terminal burro. Tinha os terminais burros, tinha uma CPU alimentando 20 terminal. Com aqueles disquetão, né? Aquela coisa toda. Então a minha mãe falou, não, isso aí... Aí eu falei, tá. Ela falou, faz o vestibular e vê o que vai dar. Aí eu fiz, passei. Aí eu falei assim, tá, mas eu vou fazer arquitetura. Ela falou, tá. Então eu fazia faculdade de arquitetura de dia e faculdade de informática de noite. Caramba. Então eu estudava de 6 da manhã às 11 da noite, todo dia, na escola. Eu fui assim 2 anos. Aí depois de 2 anos, aí eu comecei a pirar. Aí eu falei, não tá dando mais. Aí começou a ficar muito pesado. E aí começou a surgir os primeiros estágios, né? O meu primeiro estágio foi na fábrica de chocolates Garoto. Legal. Como desenvolvedora. Né? Então... Você nunca chegou a trabalhar em escritório de arquitetura? Foi direto para programação? Não, eu cheguei a trabalhar numa parte de design de arquitetura. Ah, legal. Como estágio. Não carteira assinada, estágio, né? Mas eu comecei a fazer os 2 e eu falei, não vai dar. Aí comecei a pirar muito, eu falei, não. E aí o pessoal começou a aparecer muito estágio de TI, porque foi quando o TI começou a virar profissão, né? Começou a bombar. Aí eu pensei, os estágios de arquitetura na época, nenhum era remunerado. Tipo assim, você ia trabalhar com arquiteto, era um privilégio você estar trabalhando com arquiteto. Né? Você dava graças a Deus de conseguir um estágio. E TI tava assim, sobrando estágio. Aí eu falei, só que eu comecei a gostar de TI. Eu não fui só pelo dinheiro, eu gostei muito. Eu falei, cara, isso é legal, porque eu sempre fui muito da matemática e da lógica. Eu sempre fui de exatas, né? Então eu venho de uma carreira de exatas. Eu falei, cara, isso é muito legal. Eu falei, quero continuar em TI também. Só que aí eu falei, não dá. Aí eu falei, então eu vou trancar a arquitetura, vou pra TI e vou ver o que vai dar. Mas aí já em seguida já apareceu o estágio, eu já fui para Chocolates Garoto, aí depois fui para uma outra empresa ser desenvolvedora, suporte por 1 ano e meio. E aí foi quando eu cheguei em suporte e falei, eu não quero mais fazer desenvolvimento, eu quero fazer uma coisa diferente. Só que naquela época não existia. Porque a carreira de TI naquela época era, você começa como desenvolvedor e você vira análise de sistema. E acabou, era isso que tinha, né? Não tinha mais que isso. Então eu falei assim, gente, não é possível que alguém não vai inventar uma coisa diferente em TI para eu fazer. E eu tinha um problema como desenvolvedor, que já era um traço meu de qualidade, que era, eu fazia o meu código e eu começava a testar o meu código. Vocês já fizeram isso? Você entra em loop infinito, né? Sim. Você entra em loop infinito. E eu ficava, aí às vezes eu dava pra minha colega, eu falei, olha aí. Aí ela falava, mas tá bom. Eu falei, não tá bom não. E aí eu me tornei uma das piores funcionárias, porque eu era totalmente improdutiva. Eu ficava caçando bug no meu próprio código. Entendeu? Então eu falei, não vai dar certo isso aqui, eu vou ter que arrumar uma outra coisa. E aí foi quando a Xerox começou com a ideia. A Xerox trouxe a ideia de teste pro Brasil. Foi a primeira, acho que foi a primeira empresa a trazer, porque essa minha líder foi para os Estados Unidos, entendeu o que era teste de sistema e trouxe para o Brasil. Então nós fomos uma das primeiras a empresa a fazer. Que legal. Eu fiz fazer parte dessa história, que foi muito linda. E aí quando eu falei, nossa, teste, que coisa diferente, né? E ela trouxe toda a metodologia de teste e tudo. E aí a gente começou, e aí foi muito show. Aí eu me apaixonei, falei, isso aqui que eu quero fazer. Você já mirava uma carreira em empresas globais, fora do Brasil, ou surgiu naturalmente isso? Eu comecei, né, eu comecei na Chocolates Garoto, fui para uma empresa muito pequena, que eu trabalhei como desenvolvedora, mas aí como eu falei, entrei em crise existencial, que eu falei, não consigo desenvolver e testar meu próprio código, isso está dando ruim. E aí eu falei com a minha mãe, eu vou pedir demissão, eu vou sair. Aí eu pensou assim, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, mas eu vou sair. Eu não quero ficar, eu quero sair. Eu quero pensar em alguma coisa. Aí eu saí, aí eu fiquei
uns 6 meses pensando, eu falava assim, gente, ninguém vai criar alguma coisa. E aí me acharam, porque aí você tinha que ter experiência com desenvolvimento, né, para ser de teste, e você fazia uma prova. Tinha uma prova de lógica, que foi acho que era umas 5 folhas de prova de lógica lá. E tinha que ter inglês fluente. Então essa foi uma outra coisa muito boa, que eu comecei a estudar inglês muito cedo. Certo. Então eu com 12 anos falava fluentemente inglês. Porque eu sou apaixonada por línguas, eu adoro línguas. Então eu comecei a estudar inglês muito cedo, então eu já falava inglês. Então quando eles viram assim, sabe desenvolvimento, fala inglês e não quer ser desenvolvedor, é teste, né? Sim. Hoje não, hoje mudou muito, mas naquela época você não tinha testadores no mercado, não existia. A gente começou a fabricar os testadores naquela época, então... E aí a gente montou uma equipe de teste bem grande, aí a gente foi para os Estados Unidos, aí virou, aí todo mundo começou a fazer, aí foi muito legal. Incrível. Muito legal. Uma trajetória incrível. Acho também que tem um traço genético, porque o seu pai era músico, depois virou juiz, a sua mãe também tinha facilidade para aprender coisas, tinha uma sabedoria ali, que assim, não dependeu de conhecimento formal, né? E você gosta de aprender coisas novas? O que você está aprendendo de novo? Eu adoro aprender. E eu estimulo sempre muito quem está junto comigo, eu falo, não, bora aprender, vamos ler. Porque eu acho muito legal. Então, por exemplo, quando eu fiz a FGV, eu não tinha experiência em a parte financeira nenhuma, né? Eu falei, eu vou fazer... E eu nunca gostei muito de finanças, mas eu falei, gente, eu preciso aprender, e fui. Depois eu acabei gostando. Mas, assim, eu adoro pegar... E eu adoro ler todos os assuntos, não só de TI, né? Como eu falei, estou lendo agora sobre psicologia financeira, que é fantástico, e leio sobre tudo que alguém me... Aí alguém me fala assim, nossa, você já ouviu falar disso aqui? Vou anotar. Isso é um problema para mim. Você se considera uma nerd de carteirinha mesmo? É um problema para mim, porque alguém fala uma tecnologia, eu falo assim, isso eu não vi ainda. Aí vou eu lá, 11 horas da noite, procurar ver o que é aquilo. Eu falei, não, eu preciso pelo menos saber o que é. Eu não preciso estudar, mas eu preciso saber o que é. Então, assim, e tecnologia é isso, né? Você precisa estar sempre lendo, se atualizando, mas eu faço isso porque eu gosto. Certo. Eu preciso, mas principalmente porque eu gosto. Porque, como eu falei, se eu não gostasse... não ia ter como, né? É muito ruim a pessoa que fica naquele lugar, se acomoda e é perigoso, né? Eu falo, gente, a acomodação em tecnologia é um lugar muito perigoso. Sim, com certeza. Uma última dúvida ainda sobre a parte de carreira. Quando você foi para a Xerox, você tinha noção da empresa que você estava entrando? Não tinha. Não, eu sabia, assim, como você falou, que a Xerox tinha sido pioneira, tinha história, né? A gente estuda a Xerox nos livros da faculdade, então eu sabia. Só que a Xerox, ela tinha um centro de desenvolvimento que começou pequenininho e ele foi aumentando. Esses dias até o pessoal disponibilizou um material de marketing, eu falei, não acredito que eles estavam fazendo marketing do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Vitória da Xerox. Legal. Então, assim, começou pequenininho, foi crescendo muito e... foi muito, muito bom, assim, então o Xerox foi acontecendo, e eu falei, eu acho que eu sou uma pessoa, tenho um pouco de sorte, um pouco de privilégio, claro, busco muitas coisas, porque eu poderia ter me acomodado e falado, não, eu tenho que ser desenvolvedora, porque não existia carreira de teste, eu tenho que me conformar e aceitar a vida, né, eu poderia simplesmente falar, vou continuar estudando, mas eu sempre busquei. Então eu falei, não, uma hora vai surgir uma coisa diferente que eu vou gostar e eu vou esperar. E essa hora vai surgir. Mas foi meio doideira, não sei se eu faria isso de novo não, gente. Eu era jovem, era muito jovem, então a gente é jovem, a gente é meio louco, assim, meio insano, né? A gente acredita nas coisas, né? Hoje a gente tem boleto, então não dá pra ter uns sonhos tão, né? Então vocês que são jovens, aproveitem que é a hora de ser doida é essa hora. Quando você é jovem, né? Você tem a casa dos seus pais, você pode voltar. Aí é o momento de se arriscar, né? De tentar uma coisa nova. Concordo muito. Elisângela, você, assim, trajetória incrível. Você é uma pioneira no mercado de tecnologia brasileiro. Viu de tudo. Inteligência artificial. A gente brinca que a gente divide os nossos convidados e convidadas entre 2 grupos. Tem a galera que é catastrofista, acabar o emprego de todo mundo, etc. E tem o pessoal que fala, não, é muito mais uma ferramenta que vai suportar as pessoas que melhor utilizarem essa ferramenta vão se dar melhor. Qual que é a tua reflexão a respeito de inteligência artificial, dado que você viu nos últimos anos aí?
Eu acho que é uma combinação, né? Eu não... Acho que a gente ainda não está maduro em inteligência artificial o suficiente, como teve esse hype, né? De muitas empresas vão demitir todo mundo e vamos trocar todo mundo por inteligência artificial. Foi um hype meio doido que aconteceu, que até hoje eu não entendi o que foi aquilo. A vida real é diferente, né? Então foi um hype assim, que eu não sei por que as empresas compraram, enfim. Mas você viu que não era assim. Que sistemas são complexos. Isso primeira aula de informática, meu professor falou, sistemas são complexos. E eles crescem, sistemas crescem. Eu lembro ele falando. Então, gente, assim, uma IA, ela, claro que trouxe muitos benefícios, e tem sido maravilhoso em todas as áreas, né? Esses dias mesmo eu estava estudando uma tecnologia lá, que eu tinha estudado muito tempo atrás, e eu fui ver o que tinha mudado. Eu falei, meu Deus, eles botaram em IA e tudo. Eu falei, nossa, o troço que eu levava 4 horas para fazer, eu só arrasto o negócio e o negócio já calcula tudo para mim e faz. Eu falo, que maravilha isso, né? Então o IA é maravilhoso. Mas daí para dizer que vai trocar... Porque o que eu falo é uma combinação, né? Não é só tecnologia. Você tem que ter visão estratégica. Tomada de decisão. Você acha que uma IA hoje está pronta para tomar uma decisão? Talvez no jogo de xadrez esteja. Mas porque são cálculos de movimentos matemáticos. Mas uma decisão às vezes envolve muita coisa. Né? Então, o que aconteceu muito na minha carreira, por exemplo, a gente meio que acredita que qualidade é o gate, o goalkeeper, né? É a última barreira antes do gol. E tipo assim, e muitas vezes os vice-presidentes, diretores, CIOs chegavam para mim, a gente tinha testado, sei lá, 6 meses, 1 ano, um negócio para entregar. 2 dias antes ele chegar e falar assim, você tem certeza? Aí eu pegava, puxava um relatório, olha, teve não sei quantos bugs, tantos foram consertados. Ele falou, não estou perguntando o número. Não estou perguntando o número. Qual é teu feeling? Gente, quantas vezes eu vi isso na minha vida? Qual é teu feeling? Porque a gente ainda tem um pouco do emocional junto. A gente está numa ciência exata. Mas não achem que pessoas exatas não têm emoções. Elas têm. E elas têm medo. E quanto maior o cargo, um C-level, o nível de responsabilidade de tomar de decisão dele é muito forte. Você acha que ele vai confiar 100% numa IA, sem conversar com o time, sem entender o que você sentiu? Então, até hoje, por exemplo, né, a Philips está desenvolvendo várias coisas com IA, meu time testava, olhava, e aí mesma coisa, a mesma pergunta eu fazia para eles, eu falei, o que vocês viram? O que vocês sentiram? Olha, não sei. Ou então, não, isso aqui tá legal. Olha, isso aqui eu não tô me sentindo confortável. Eu não preciso de um defeito aberto para me dizer isso. Sim. E tem gente, de novo, eu acho, mas gerentes de projeto chegam para mim e falam assim, mas você não abriu o bug aqui, não sei o que. Eu falei, mas eu não preciso abrir, eu tô dizendo que eu não confio. Não tá bom, não tá legal, entendeu? Então tá. Claro, a gente segue todo o processo, mas ainda tem muito do feeling. E a gente não pode perder o feeling. Até a IA chegar no ponto que a gente quer. Pois é. Futurístico, que a gente imagina que a IA vai ser, né, vai pensar e vai contra-argumentar e jogar ao lado psicológico. E eu estava até falando, e a gente falando, por exemplo, hoje, das 40 maiores instituições financeiras do mundo, se eu não me engano, 35 rodam em COBOL, gente. Aí você fala, por que as pessoas ainda continuam com COBOL? Quanto tempo passou de COBOL? E por que a gente continua? Se hoje tem tecnologia para migrar, tem várias empresas que oferecem serviço de migração de COBOL. Ali é a AWS, tem várias, né? Então por que você não migra? Não é trivial. Não é simples. E às vezes porque tem um fator pessoal, emocional. Confiança. Se o teu core, por exemplo, o core financeiro da empresa tá é o coração ali, financeiro. Sabe-se lá o que tem lá dentro. Qual a segurança que você tem? Mas eu vou fazer teste, eu vou provar com números. É difícil. É difícil, gente. Então, quem está em migração, por exemplo, o que costuma fazer? Começa pelos satélites, né? Então, eu mantenho um core vivo e eu começo a fazer relatórios em API e começo a acoplar no core. E aí eu vou costurando meu core, entendeu? E com o tempo eu vou tentando reduzir a borda do core. Então, hoje eu vejo a maneira mais inteligente, segura emocionalmente para fazer isso. Porque talvez as pessoas não sintam emocionalmente... porque imagina também um cara que é CEO, diretor executivo, VP,
ele não tá ali no dia a dia, gente. Ele tá resolvendo outras coisas. Então, ele perde um pouco do feeling. E aí chega um monte de gente com um monte de relatório e ele tem que tomar uma decisão. Então, assim, e ele fala, pô, o coração tá batendo ali, meu coração de vendas bate ali. Eu vou desligar e botar um coração artificial assim no lugar, pá, sabe? Então, é difícil, tem muita coisa emocional junto, né? Sim. Então, por isso que eu falo, a IA, ela vai te dar uma resposta, mas será que é a melhor resposta? Será que é o que, talvez naquele momento da decisão, que eu acho que é o momento mais difícil, é o momento da tomada de decisão. Sim. Ela vai te ajudar com tarefa repetitiva, ela vai condensar informações históricas como ninguém, apesar dela dar umas alucinadas de vez em quando, né? Nunca vi uma IA que não alucinou ainda. Todas dão de vez em quando umas alucinadinhas, né? Então, ainda não chegamos, nem mesmo nas coisas triviais, você vê que a IA de vez em quando, vocês usam, né, bastante, assim, no dia a dia, como usuário, você vê que de vez em quando ela se perde ali, né? Sim. Então, a gente está um pouco longe disso, mas vamos dizer, mesmo que a IA resolva esse problema dela, da inferência, da alucinação, ainda vai ter o fator emocional em cima, né? Sim. De confiar e falar, bom, será que eu vou agora? Será que dá? Agora dá para ir? Incrível. Incrível. Elisângela, eu não tenho palavras para descrever o quão incrível foi o nosso papo aqui. Nossa audiência, assim, vai poder usufruir de muitos dos diferentes aspectos da conversa, aspecto humano, profissional. Com certeza. De fato, estou muito feliz. Gostaria de te agradecer novamente. E espero muito que você que está acompanhando o Bugging Prod Podcast faça bom proveito desse episódio, conhecendo um pouco mais a trajetória da Elisângela. Muito obrigado novamente por estar com a gente aí, Vitão. Valeu, eu que agradeço. Eu também quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, de estar falando de tecnologia, né? Se deixasse, a gente ficava a noite inteira aqui, né? Sim. Então, é tão bom falar de tecnologia, é bom falar daquilo que a gente gosta, né? Então, tecnologia é uma paixão, eu quero agradecer muito. Eu quero dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês, pela inovação, pela coragem, que é o que eu falei. Gente, inovar, você tem que ter muita coragem para inovar. Você tem que ter muita coragem para arriscar num negócio novo, um negócio disruptivo que ninguém está vendo. Então, eu acho que vocês são visionários e que vocês, acima de tudo, são muito corajosos, né? Então, sei que adversidades podem surgir, sei que às vezes a gente vai dar um passo para frente, dois para trás ou um para o lado, mas faz parte, né? Todas as grandes empresas surgiram assim, da tentativa do erro. Michael Dell foi assim, Xerox foi assim, todos foram assim. E vocês, com certeza, tenho certeza que vocês vão brilhar muito ainda. E a gente vai ouvir falar muito de vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo.